Pessoal, Felipe aqui em mais um episódio do programa Demais, Jornada da Diversidade aqui da SEA Makers. E hoje, nesse episódio de encerramento desses 12 capítulos incríveis dessa primeira temporada, nós resolvemos trazer para esse bate-papo a Emily, que trabalha aqui nos bastidores na produção da jornada e que vem para esse bate-papo justamente porque hoje o papo é sobre a própria jornada. O capítulo final da jornada do herói é o retorno do Elixir, onde o herói volta com todas as lições aprendidas, com as suas conquistas. E quando a gente pensou em quem seriam esses convidados, a gente pensou que nada seria mais interessante do que falar da própria jornada, né? Que protagonizou aí com tanta gente interessante e tanta gente incrível e que proporcionou para a gente tantas novas visões e tanta expansão de consciência. E hoje eu estou aqui com a Emily para contar para vocês um pouquinho dos bastidores, dos convidados, das nossas opiniões e daquilo que agregou para a gente, para que esse encerramento seja de fato um compartilhamento de tudo aquilo que a gente trouxe de bom no final dessa jornada. Certo, Emily? Bom, Emily, como você está sempre por trás das câmeras, se apresenta aí para a nossa audiência. Oi, pessoal, sempre estou aqui por trás, no back, mas sempre acompanhando essa jornada incrível de conteúdos. Atualmente sou trainee aqui da CIA, então vim com esse convite, recebi esse convite, né, estar participando da jornada. E essa jornada incrível, cheia de pessoas, cheia de histórias diferentes, cheia de experiências diferentes, que possibilitou a gente aqui da CIA e também o pessoal, a nossa audiência que está acompanhando o nosso programa, a expandir um pouquinho o seu mindset, saber que um pouquinho de tudo um pouquinho, né, vai juntando e vai criando coisas incríveis para a nossa jornada. Olha, Emily, como nada por acaso, não poderia ser outra pessoa, além de uma mulher negra, né, vir fazer parte disso, para que a gente, de fato, produzisse um conteúdo genuíno, né, e trabalhasse com muito carinho aí nesses roteiros, enfim, para que esses diálogos fossem, de fato, enriquecedores. Bom, e falando do programa, acho que a gente pisca, o tempo passa muito rápido, né? Foi aí um ano de Jornada da Diversidade. É muito louco falar desse tempo todo, é bastante tempo. E cada convidado trouxe uma visão completamente abrangente do tema e que causou muitas reflexões, né? Eu mesmo recebi várias mensagens de pessoas agradecendo, e principalmente sendo educadas nesses temas. Porque até a gente, né, que faz parte desse universo, a gente também foi sendo educado ao longo ali dos bate-papos, né? Eu acho que o mais diferente não só são 11 participantes, né? São 11 pessoas protagonistas das suas histórias, né? Então, saber que foram 11 episódios ali com pessoas totalmente diferentes, que pensam diferente, que vivem em realidades totalmente diferentes, acaba, consequentemente, a gente saindo da nossa bolha e mesmo de casa, né? Assistindo o programa. Então, é incrível essa jornada. E olha que a gente teve pessoas sêniores, tivemos drag queens, tivemos mulheres trans, tivemos, Mulheres sim, empoderadas. mulheres empoderadas e pessoas negras, enfim, acho que todo esse grupo representou muito bem esse diálogo inicial, que a gente acredita, né, enquanto escola de inovação, que o caminho é sempre a educação. E acho que foi isso que esse público conseguiu trazer aí ao longo desses bate-papos. Bom, teve alguma coisa que mais te chamou a atenção, Emily? Assim, acho que as frases, né, da galera que estão lá no Instagram, então quem não conferiu vai lá ver. A gente tem, cada convidado trouxe aí uma mensagem que a gente fixou lá nos posts. Então eu sempre vou acessar uma das mensagens quando eu quero criar um ponto de reflexão. Eu acho que o conteúdo em si reverberou bastante. Eu vi o conteúdo sendo utilizado em sala de aula, né, com alunos de graduação, de pós-graduação. Então, isso também foi muito legal de poder presenciar a expansão do conteúdo nas universidades.
Que mais? Tiveram participantes que hoje são consultores nossos também, né? Então, a gente também conseguiu agregar o pessoal para mais próximo da gente. E acho que o Orlando me chamou bastante atenção em algumas falas dele, porque eu fui refletindo no quanto a gente pode sobreviver e viver em diferentes épocas e se reinventar e inovar, enfim. Esses foram pontos assim que me foram bastante curiosos. Aqui de Beck também não foi diferente, Fê. Entrar em contato com os participantes é incrível, e aí, de fato, pegar o dia e gravar e saber toda a história, não tenho palavras para descrever. A gente, um exemplo aqui da Karina, né, uma das nossas participantes, eu conhecia ela se tornou consultora nossa, mas eu não conhecia de fato o que ela viveu, o que ela passou, o que ela passa como uma mulher empoderadíssima, com um poder gigante, e poder ver esses participantes, não só ela, como Orlando, Rafael, todos que passaram por aqui, saber que tiveram desafios ao longo da sua carreira, da sua jornada, né, da vida. Então, saber que cada um tem um aprendizado diferente, cada um tem uma história diferente, uma vivência totalmente diferente, e que a gente acaba não conhecendo por conta do dia a dia, mas que com a nossa jornada a gente pôde conhecer um pouquinho, um terço do que a pessoa passou, e que com certeza enriqueceu cada vez mais os meus conhecimentos, e acredito da nossa audiência também que acompanhou. E acho que você falando me veio uma palavra na mente que é inspiração. E acho que essa galera nos inspira a inspirar, né? Várias outras pessoas para que a gente consiga cada vez mais batalhar para a gente ter um país mais justo, mais diverso, né, mais tolerante. Hoje, 98% das pessoas LGBTs não se sentem seguras no nosso país. Esse é um dado bastante alarmante, né? Além de outros dados de taxas de mortalidade, enfim, de preconceito, de dificuldades no mercado de trabalho. Então a gente tem muito o que fazer. Eu acho que a temporada trouxe um primeiro diálogo para a gente começar a criar essa comunicação, principalmente no mercado corporativo, que é um mercado muito mais restrito para a diversidade. Sim, a gente tem dado passos, né, com movimentos sociais, com programas de inclusão e diversidade nas empresas, mas a gente ainda está muito embrionário quando se tratam de países de primeiro mundo que já lidam com isso como deveria ser lidado. Então, acho que, para mim, de um ponto, a jornada cria essa ruptura para a gente começar a falar disso enquanto escola de inovação. Os convidados abrem esse leque para a gente ver que diversidade não está numa caixa, muito pelo contrário, está fora da caixa, né? Humanizam esse tema, porque diversidade também é como você se vê e como você se sente, né? e, e definem para a gente a diversidade de uma forma mais simplificada, porque diante de tudo que a gente viu na jornada e ouviu dos participantes, diversidade são características que nos tornam pessoas únicas. Então, diverso não é só aquele que é LGBT, ou aquele que é deficiente, ou aquele que tem uma forma diferente física. Diversidade somos todos nós, porque todos nós somos diferentes nas nossas características, na nossa personalidade, no nosso jeito, na nossa forma de enxergar o mundo. E inclusão são as estratégias que as empresas criam para incluir essas pessoas, né? E aí a inclusão ela também não está restrita às organizações, ela também está na sociedade. Então diversidade é aceitar que somos diferentes, e inclusão é pensar em como é que a gente vai incluir. Acho que a nossa jornada veio com essa proposta de iniciar esse diálogo e acho que cumpriu muito bem, graças aos protagonistas dos capítulos anteriores que deram para a gente esse elixir maravilhoso de conhecimento e sabedoria para a gente poder usar um termo mais corretamente, né? Para a gente não rir do que é diferente, para a gente contemplar o que é diverso. Então, acho que essas foram coisas que particularmente mexeram comigo, principalmente por estar de frente com essas pessoas enfim, trocando com elas. E com certeza me transformou, porque mesmo fazendo parte da diversidade, o meu olhar ainda estava muito restrito à minha própria bolha, né?
E eu acho que isso acontece bastante. A gente vive na escola sem ter a educação da nossa cultura, da nossa própria bolha, né? A gente sempre tem ali os insumos do que é para a maioria. Você mesmo, Emily, não chegou a ter educação específica sobre origem, raça, essa parte histórica que valoriza a cultura negra, né? Não tem isso nas escolas, principalmente nas escolas públicas, né? Sim, eu fui ter acesso a esses conteúdos bem mais velha, né? Você comentou algo que me chamou a atenção sobre a inclusão, né? E uma reflexão que eu peguei ao longo da jornada, acompanhando aqui nos BECs, né? É que mais que incluir, é de fato não se colocar. A gente fala empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Eu acho que a gente tem um pouco sobre isso, mas a gente nunca vai saber o que a pessoa viveu. Mas saber entender um pouco, né? O que a pessoa passa, o que a pessoa já passou, é incrível. Então, mais que incluir, a pessoa já está ali. Essa é a minha reflexão que eu tirei sobre a jornada. As pessoas estão às nossas voltas, né? A diversidade está aqui do nosso lado. É saber de fato como a gente vai lidar com essa diversidade, com o diferente, né? E que uma das participantes, né, comentou que a gente pode ser diferente, mas que a gente, no meio ali de tantas pessoas diferentes, a gente acaba sendo normal que se protagonizou ali diferente, né? Então, é uma das reflexões que eu trago comigo que eu acompanho essa jornada. Nossa, você falou disso, eu lembrei de uma viagem que eu fiz, né, para Europa, e eu tive a oportunidade de viver ali um período em Amsterdã. E, e é muito incrível você poder estar vivendo numa das maiores cidades de primeiro mundo e a mais tolerante, né, à diversidade. Ou seja, você poder andar livremente e não temer ser julgado por quem você é, ou pela forma com que você se veste, ou pela sua expressão. E essa sensação que está ligado ao sentimento mesmo, ela é muito transformadora a nível de expansão de consciência mesmo, porque a gente não tem essa noção. A gente vive num país tão preconceituoso, tão cheio de rótulos, estereótipos, e a gente tem muitos desafios para quebrar tudo isso. E eu acho que no final das contas, esses desafios eles estão muito mais pautados em a gente se tratar cada vez mais como seres humanos. Porque em Amsterdã, por exemplo, as pessoas simplesmente se tratam como pessoas que têm direito de compartilhar espaço. É só isso. É claro que historicamente a cidade construiu esse sistema com mais igualdade social, e com alto nível de tolerância à diversidade. Mas eles conseguiram chegar num nível em que as pessoas respeitam o seu espaço em viver como você acha que tem que viver. É saber se colocar em uma situação, na realidade que você vive, né? Totalmente É, diferente a cultura. e se sentir livre para isso, né? E as pessoas também entenderem que elas não têm o direito de ocupar o seu espaço ou de te julgar ou de determinar como é que você deve ou não agir em determinadas situações e tal. Então, eu achei muito interessante esse contraste, né? E esse contraste tá porque eu vivo num país que me rotula, que me julga, que me restringe, que me oprime, que me limita. E eu estive em um outro país, né, numa cidade que aceita, que tolera, que contempla, que incentiva. Então, é um contraste muito grande que mostra o quanto a gente tem o que fazer aqui no nosso país, né? E a jornada tá aí para isso, né? Exatamente, eu ia falar exatamente isso. E acho que a jornada está aí porque ela não acaba. É uma jornada que continua. E por isso a gente falou lá, desde os episódios anteriores, sobre temporada, né? A gente fez uma primeira temporada e a gente precisa aí do público para a gente entendendo o que mais a gente precisa trazer, né? O que mais a galera quer ver, o que mais a galera quer conhecer, quais os temas que a galera quer se educar,
para que a gente possa vislumbrar aí novas temporadas do programa, com novos convidados, com novos formatos, para que cada vez mais a gente amplie o diálogo sobre diversidade. Certo? Certo, é incrível, né, poder acompanhar um ano dessa experiência e aí você fazendo esse fechamento com Amsterdã. Então, minha conclusão aqui, então, seria a nossa jornada em Amsterdã, será? Olha, já jogamos para o universo aqui. Bom, pessoal, a gente queria compartilhar com vocês essas impressões, agradecer todos os que participaram, né? Além da Emily, tiveram outras pessoas no back que colaboraram para que tudo isso acontecesse. Enfim, foi uma experiência muito incrível e que a gente espera que possa aí tocar pessoas e que possa expandir a mente, porque uma mente que se expande jamais retorna ao tamanho original, né? Conforme Einstein bem deixou para a gente, e a gente acredita realmente muito nisso. Emily, que mensagem você deixaria nesse último episódio do Retorno com o Elixir? Ah, gente, a diversidade está aqui do nosso lado, né? Com a jornada a gente pôde ver, é de fato saber o quanto a gente pode se protagonizar nas nossas diferenças, né? Então, cada episódio, cada pessoa diferente, cada vivência diferente, eu pude ver que cada um se protagonizou na sua carreira, na sua vida, de acordo com o que ela acreditava, do que ela sentia, o que ela se identificava. Então, a diversidade está aqui, basta a gente abrir os nossos olhinhos, ver aonde nosso olhinho brilha e continuar sendo diverso, sendo empático, se colocando no lugar do outro, entendendo que somos sim diferentes, mas que somos diferentes e protagonistas de nossas próprias vidas. Muito obrigado, Emily. Eu estou muito grato por esse projeto e por estar nesse lugar de aprendizagem. E eu espero de coração que as pessoas entendam da importância desse trabalho e que elas também dialoguem sobre diversidade onde quer que estejam. No final, são pessoas, e quanto mais a gente se humanizar, mais a gente vai se tornar a diversidade uma consciência para todos nós. No final, são pessoas no centro. Então, muito obrigado por essa parceria, por essa jornada inteira incrível, por essa temporada rica e por vocês acompanharem com a gente, curtirem aí nas nossas redes sociais. Não deixem de levar essas pautas para a empresa, levantem essas pautas com os gestores, com os RHs e nos convide para dialogar sobre diversidade com vocês. Eu sou o Felipe Siqueira, esse é o último episódio desta temporada do programa Demais, Jornada da Diversidade da CA Makers. E não se esqueçam, equipes diversas inovam mais. Não deixem de curtir, comentar e até breve.